Diz assim: e era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: eia, façamos tijolos, queimemo-los bem, e foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cujo topo toque os céus. Façamo-nos um nome para que sejamos espalhados sobre a face da terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face da terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Agora vamos ler Gênesis 12, versículo 1, que diz assim: ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Pai, essa é a tua palavra nessa noite. Fala com a gente por graça e por misericórdia, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode se sentar. Glória a Deus. Amém. Graças a Deus. Queridos, avançando na nossa confissão de fé, nós hoje vamos falar sobre a nossa crença de que nós cremos que pessoas são mais importantes do que funções. Colocando numa outra forma, a nossa prioridade é construir relacionamentos e não estruturas. Então nós entendemos como igreja que as pessoas são mais importantes do que as funções que elas exercem na igreja. Hoje nós vivemos um tempo de ativismo. Se você perguntar para qualquer criança: o que você quer ser quando crescer? E aí se me perguntassem quando eu era criança, eu diria: eu quero ser jogador de futebol, né? Eu não fui porque seria injusto com o Neymar, com o Messi, alguém que os humilharia tanto. Por isso que eu não virei jogador de futebol. Ou eu diria: eu quero ser um astronauta, ou eu quero ser médico, quero ser veterinário, quero ser engenheiro, quero ser advogado. Você já percebeu que quando você pergunta para uma criança, para um adolescente, o que você quer ser quando crescer, ao invés dele responder o que ele quer ser, ele responde aquilo que ele quer fazer, a profissão que ele quer exercer, e não quem ele quer ser? Por que quando nós perguntamos isso para alguém, as pessoas não dizem: eu quero ser uma pessoa de caráter, eu quero ser uma pessoa amorosa, eu quero ser alguém que vai ser um bom pai para os meus filhos, que vai ser um bom esposo, que vai ser um exemplo para as pessoas, eu quero ser alguém que não se corrompe, eu quero ser alguém parecido com Jesus? Por que nós nos desviamos tanto e entrou tanto na nossa mente que o nosso fazer se tornou o nosso ser? Então eu sou aquilo que eu faço, eu me torno aquilo que eu faço. Então, se eu exerço a profissão de médico, então eu sou médico, eu me torno aquilo, e aquilo se torna tudo que eu sou na minha vida. Então a gente vive esse ativismo também na igreja. Nós temos uma mentalidade de igreja que você só tem valor quando você tem algo para me oferecer. Se você não tem dom, se você não exerce um ministério, se você não consegue fazer alguma coisa, se você não se envolve, então você não tem valor para mim. Essa é a mentalidade geral da igreja hoje. Não digo nós como igreja local, mas digo, se você olhar para um contexto de igreja, a tendência é que as pessoas que fazem melhor alcancem lugares maiores, que as pessoas que sabem consigam alcançar lugares maiores de uma forma mais rápida. E aí as pessoas se tornam ativistas do reino de Deus.
Então, quem você é no reino? Não, eu sou um pastor, eu sou um evangelista, eu sou um pregador. E isso se torna toda a construção daquilo que você é em Deus. E aí você não entende a sua identidade. Você já parou para pensar que os discípulos andaram 3 anos com Jesus, mas em nenhum momento Jesus deu oportunidade para eles? Imagina lá no Sermão da Montanha, Jesus, hoje quem vai pregar é o meu discípulo Pedro. E os discípulos não ficavam assim, ai, Jesus não me dá oportunidade para pregar. Só manda a gente ir para a cidade, ficar de casa em casa. Agora, na hora de pregar para a multidão, só ele quer pregar. Jesus me dá oportunidade, eu vou embora. Mas o mais importante que Jesus fazia com seus discípulos era construir relacionamento com eles. Era ensinar os seus discípulos, caminhar junto com os seus discípulos. Então, quando nós fazemos uma declaração de que pessoas são mais importantes do que funções, de que nós priorizamos construir relacionamentos ao invés de construir estruturas, nós estamos indo no caminho do Evangelho. Porque se você olhar para o Evangelho, você vai entender que é muito mais sobre o ser do que sobre o ter. Bem-aventurado os puros de coração, quem tem pureza no coração. Não é sobre o fazer, não é sobre o conquistar. Quando você lê o Salmo 1 que diz, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite, você vai dizer, olha, plenamente feliz é o homem que faz isso. Mas por que ele é plenamente feliz? Aí o salmista responde, pois será. Como, não, ele não vai conquistar nada, ele não vai fazer nada, ele vai ser alguém, ele vai se tornar alguém. Então o Evangelho não é aquilo que você faz na igreja, mas sobre aquilo que você está se tornando em Jesus. Porque Provérbios diz que é melhor o homem que controla a si mesmo do que aquele que conquista uma cidade. Ou seja, é melhor o seu ser transformado do que qualquer conquista que você possa ter. E com essa mentalidade ativista, as pessoas se esgotam de tanto fazer e perdem o prazer em tratar o seu ser. E muitas vezes o fazer corrompe o ser. Quantos homens de Deus com grandes chamados foram corrompidos por aquilo que faziam? Se tornaram grandes, famosos, se tornaram influências, e aí por não tratar o ser e valorizar apenas o fazer, se venderam, se corromperam, deixaram seu coração ser levado pelas suas próprias paixões. E infelizmente, muitas vezes a igreja contribui para isso. Enquanto o pastor está pregando bem, a gente ama. Enquanto o louvor está tocando bem, uau! Mas no dia que entra uma crise e o pastor vem e ele está mal porque ele passou alguma coisa durante a semana e ele não prega tão bem naquele dia, a gente fala, o pastor perdeu a unção, né? Ai, não está tão bom mais, vou procurar outra. Enquanto tem suco a gente está, vamos lá. Mas quando a energia acaba, ao invés da gente sentar e construir um relacionamento de oração e de amizade para ajudar, a gente critica, porque a gente valoriza só o fazer e não o ser. E aí, a gente não liga se o irmão não vive uma vida digna lá fora, contanto que ele faça a igreja glorificar, contanto que ele revele o CPF dos irmãos, contanto que ele faça um espetáculo aqui, a gente está feliz. Por isso que nós fizemos questão de colocar na nossa confissão de fé que pessoas são mais importantes do que funções. Porque você não é a função que você exerce ou não exerce na igreja. Você é filho de Deus. Você é dele. Quem você é mais importante do que o seu serviço. E se um dia o seu serviço atrapalhar o seu caráter, é melhor que você pare de servir e comece a se tratar. Você é mais importante. E o que o texto que nós lemos tem a ver com tudo que eu estou falando? Presta atenção. Deus, ele traz um recomeço para o mundo, através de Noé. Estabelece uma aliança com Noé e o mundo volta a acontecer de novo. Mas entenda que quando Noé é chamado, não é Noé que vai construir a arca, mas é Deus que diz para Noé, Noé construa uma arca.
E talvez os homens foram ouvindo a história de Noé, aquilo que Deus havia feito através da vida de Noé, e falaram: a gente quer viver um negócio desse também. Eu quero viver um bagulho doido desse aí, eu quero ver Deus fazer um negócio doido através de mim também. Então vamos construir uma torre, presta atenção. Todos eram de uma mesma língua, e não só de uma mesma língua, de uma mesma fala. Ou seja, todo mundo falava a mesma língua e falava a mesma coisa. E aqui que está o perigo. Porque às vezes a gente quer que todo mundo seja igual e fale a mesma coisa. Aí quando um está errado, todo mundo erra. A gente quer uma igreja que todo mundo pensa igual, que todo mundo fala igual, que todo mundo acredita na mesma teologia, que todo mundo acredita no mesmo método. Mas isso não é saudável. Unidade não é uniformidade. Unidade é conseguir ser um no meio das diferenças. Então quando todo mundo tem uma fala, se um errar, todo mundo erra. Eu imagino que Nimrod se levantou e falou assim: vamos construir a cidade. Todo mundo, vamos, ninguém discordava dele. E aí é que está o problema, porque eles eram de uma só fala. E aí, esses homens se reúnem. Deus não manda nada, eles falam. A linguagem é dos homens. E eles dizem: vamos construir uma cidade, uma estrutura que vai impressionar as pessoas. Vamos construir algo que vai impactar. Quantas reuniões eu já vi 100% baseado em estrutura. Vamos fazer uma conferência, a gente vai montar uma estrutura absurda e você vai ver o impacto que a gente vai causar. Vamos reunir para construir um negócio que as pessoas vão olhar e vão falar: uau, o que é isso? Que coisa maravilhosa! Esses homens estavam com essa mentalidade. Vamos construir uma cidade e uma torre. Não vai ser qualquer torre não, meu irmão. Essa torre vai tocar o céu. Sabe o que eles queriam ser? Mediador entre Deus e os homens. Eles queriam mediar o relacionamento de Deus com os homens. Eles queriam tocar o céu para que eles estivessem mais próximos de Deus, e assim eles controlariam os homens. E muitas vezes a intenção do coração de muitas lideranças é: vamos construir algo grande e tomar o controle para nós. Mas nós não temos um Deus que controla, nós temos um Deus que transforma. Deus não é obcecado. Ele sim tem o mundo na palma da sua mão, mas Ele transforma. A palavra do Senhor diz que Ele opera em nós o querer e o efetuar. Ou seja, Ele não vai te controlar igual um robozinho, Ele vai transformar as suas motivações. Então, nós temos aqui homens que querem o controle. Meu irmão, se a gente tocar o céu, a gente controla o mundo. Já era, é nós, vamos construir uma grande estrutura. E hoje o grande foco das pessoas é: vou construir algo grande, que eu retenho o controle para mim. Vou construir algo grande, que eu retenho as coisas para mim, que as pessoas vão olhar e vão me admirar. Vou construir meu ministério e as pessoas vão olhar para mim e tudo que eu falar elas vão acreditar. Meu irmão, eu estou tocando o céu. Olha o que eu construí, olha a minha estrutura, olha que espetáculo, olha o que eu consegui alcançar. Esses homens estão cheios das suas próprias ambições, priorizando construir estruturas, mas sem relacionamento. São os homens planejando algo. E aí Deus olha para a terra e diz assim: olha, eles estão motivados mesmo, hein? Os homens estão indo para cima. E aqui eu já vi e eu já li esse texto dessa perspectiva, de que por causa da unidade deles, ninguém poderia pará-los, que eles seriam imparáveis. Mas o texto não está dizendo isso. O texto diz que esses homens se uniram com o coração no lugar errado. Esses homens se uniram fora do propósito do Senhor. E olha só o que Deus diz: não haverá restrição, muros, barreiras, impedimentos, não haverá, para tudo o que eles intentarem fazer. E aí, se você for no texto original, você vai ver que essa palavra intentar é sempre uma intenção para o mal. O que Deus está dizendo não é que esses homens seriam imparáveis. Eu já vi algumas pessoas dizendo: nem Deus pararia, se não confundisse as línguas. Mas é que quanto mais o homem foca em estruturas, quanto mais o homem foca em construir coisas para si mesmo, quanto mais o homem foca em construir coisas para alimentar o seu ego e a sua vaidade, mais difícil se torna controlar as suas más intenções. Porque a sua vaidade vai tomando conta do seu coração.
O seu ego inflado vai tomando conta da sua alma, e aí não tem uma voz da razão que possa convencer esse sujeito de que o que ele está fazendo está errado. Ciência inteligente, alguma coisa nesse sentido. E esse ser criado pelo homem ficou mais inteligente do que os próprios criadores. Eles tiveram que fazer um buraco na pedra, colocar e fechar com concreto, porque ele está pensando mais do que os homens que o fizeram e matando. Eles estão pensando em julgá-lo ou em Marte ou na Lua. É o homem tentando construir as suas torres de Babel na atualidade, né? Tentando tocar a Deus ou tentando brincar de Deus. Então o que Deus está dizendo, Ele olha para a terra e diz: se esses homens tiverem sucesso naquilo que eles estão fazendo, a maldade do homem se tornará incontrolável. A sua vaidade se tornará cada vez maior, e as suas intenções ruins se tornarão cada vez piores. Ou seja, se o homem consegue construir Babel, que depois eles chamam de Babel, que significa confusão, se o homem consegue ter sucesso na sua edificação, na sua estrutura, não há nada que possa controlar a maldade do homem, porque todos falam a mesma língua. Ninguém vai ter ninguém ali para discordar. Não vai ter ninguém ali para falar: gente, isso está errado. Tem um negócio errado com essas intenções. Todos eram de uma mesma fala. Todos queriam a glória para si. Então Deus olha para a terra e diz: não haverá barreiras para suas más intenções. Não haverá barreiras para aquilo que eles desejam fazer para o mal. Então o que Deus faz? Ele desce, espalha as línguas, confunde as línguas, espalha aquele povo sobre a face da terra. Então um povo se tornam vários povos, línguas diferentes, localidades diferentes, características diferentes, que vão construir culturas diferentes, vão construir jeitos de se viver diferentes e vão viver de forma diferente. Então Deus pega um povo e espalha esse povo para todos os cantos da terra, e Ele confunde a língua desses homens. Só que lá em Gênesis 12, o texto começa diferente. Porque em Gênesis 11, no versículo 3 diz: disseram uns aos outros. E tudo que começa no homem se corrompe. Tudo que começa no homem se espalha, divide, acaba. Mas lá em Gênesis 12, começa dizendo assim: o Senhor disse a Abraão. E aqui começa tudo diferente. Porque lá em Gênesis 11, os homens dizem uns para os outros: vamos construir uma torre, vamos ter glória para nós, vamos chegar no céu, vamos ser igual a Deus. Mas em Gênesis 12, o Senhor diz para Abraão: sai da tua terra. Lembra que os homens queriam construir uma terra para eles? Uma cidade para eles? Uma estrutura para eles? Sabe o que o Senhor está dizendo para Abraão? Abra mão da estrutura que você construiu na sua terra. Abra mão das conquistas que você teve no lugar onde você estava. E vai para uma terra que eu te mostrarei. Vai para o próximo aí. Versículo 2. E farei de ti uma grande nação. Presta atenção. O que Deus está dizendo para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, sai da estrutura que você construiu, sai do lugar que você estava seguro e vá para uma terra que eu vou te mostrar. Tem estrutura, Senhor? Eu vou te mostrar. Tem casas edificadas? Eu vou te mostrar. Mas o que é mais importante? O mais importante é quem eu vou te tornar. Eu vou te tornar em uma grande nação. Só que presta atenção, porque quando os homens falam, uma nação se torna muitos. Mas quando Deus fala, as nações se espalharam. Mas quando Deus falou,
ele diz: eu vou unificar as nações novamente. Eu não vou fazer de você grandes nações, não. Eu vou fazer de você o quê? Uma grande nação. O Deus que acabou de espalhar as nações, o Deus que acabou de espalhar os povos, agora diz: eu vou voltar e vou unificar todas as nações através da vida de Abraão. E como isso acontece? Atos capítulo 2. Vamos abrir lá? Versículo 8. Volta no 7, fazendo favor. E todos se pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que? Não são galileus todos esses homens falando? Versículo 8. Como, pois, ouvimos cada um na nossa própria língua, em que nós somos nascidos? Versículo 9. Partos, medos, elamitas, os que habitam na Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia e Panfilha, Egito, partes da Líbia, junto a Cirene, forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses, árabes, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar da grandeza. Espera aí. Quando o homem começa algo, todos os que falam a mesma língua se confundem. Mas quando Deus começa algo, todos os que falam diferente se entendem. Isso é unidade. Isso é a unidade que nós encontramos em Deus. São pessoas de falas diferentes, mas que encontraram em uma só pessoa aquilo que elas precisavam entender: Jesus Cristo é o Senhor da igreja. Eu tenho um povo de uma só fala e de uma só língua que ninguém se entende. Eu tenho vários povos de vários lugares e de várias línguas que todo mundo se entende. Porque um começa nos homens e o outro começa em Deus. Meu irmão, Deus não nos chamou para construir grandes estruturas, Deus nos chamou para ser um povo. Atos 2 também é o cumprimento de João 12:32. Vamos ler João 12:32. E eu, quando for levantado da terra, quando eu subir aos céus, todos atrairei a mim. Próximo versículo. E dizia isso significando de que morte havia de morrer. Quando Jesus vira para os seus discípulos e diz assim: quando eu for levantado, quando as pessoas olharem para a cruz e me virem morto, é nesse momento que todos, e aqui ele está falando de todos os povos, porque você lembra que o contexto de João é: a salvação é só para os judeus. Então Jesus diz: eu vou atrair todos a mim, todos os povos a mim. E aí o mesmo João que escreve isso, o mesmo apóstolo que escreve isso, olha o que ele escreve lá em Apocalipse capítulo 7, versículo 9. E depois dessas coisas, olhei, e eis aqui uma grande multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, e estavam diante do trono, perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Versículo 10. E clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono, e ao Cordeiro. Versículo 11. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre os seus rostos, e adoraram a Deus. Agora eu tenho um povo que não tem a mesma língua, um povo que não tem o mesmo contexto, um povo que viveu traumas diferentes, um povo que viveu situações diferentes, um povo que viveu uma vida diferente, um povo que gosta de música diferente, um povo que gosta de se vestir de forma diferente, um povo que um estuda uma coisa e entende a teologia de uma forma e o outro entende a teologia de outra, um povo que cresceu em culturas de igreja diferentes, mas agora todas as línguas, todas as tribos,
Os rappers, né, Vitão? Os rappers e os crentes pentecostais. Os pagodeiros, gospel, lógico. E os que gostam de worship. Os que gostam do corim de fogo e os que não gostam do corim de fogo. Olham para o trono de Deus e dizem a mesma coisa. Não tem a ver com estrutura. Não tem a ver com grandes templos. Não tem a ver com funções. Não tem a ver com o exercimento de papéis. Tem a ver com um povo que foi transformado pelo sangue do Cordeiro. Nós não estamos aqui nos tornando pastores, diáconos, evangelistas. Nós estamos aqui nos tornando a imagem e semelhança de Jesus. Às vezes a gente trata a igreja igual esquema de pirâmide. Eu começo frequentando, aí eu viro um diácono. Aí eu subo na escala, sou consagrado evangelista. Aí eu subo na escala, sou consagrado a presbítero. Aí eu subo na escala, sou consagrado a pastor. Mas eu não fico contente, agora tem que ser apóstolo. E agora tem que ser querubim. E agora tem que ser quarta pessoa da Trindade. Não para. O negócio não para, vai subindo, 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 subindo. Meu irmão, o reino não é esquema de pirâmide. O diácono tem o mesmo valor do pastor. O presbítero tem o mesmo valor do evangelista. Todos contribuem para um só reino, o reino de Deus. Se não evangelizar, o pastor vai cuidar de quem? Se não profetizar, o mestre vai ensinar a quem sobre as profecias? Não tem como, meu irmão. O reino não é esquema de pirâmide. Nós temos homens que falharam como pastores, que seriam excelentes diáconos, que foram chamados para o diaconato, para o serviço, mas que quiseram fazer algo que eles julgavam ser acima. Então, meus irmãos, não tem a ver com função. Meus irmãos, não tem a ver com o seu papel na igreja. Quem que é essa criança? É filho de quem esse menino? Chama o pai dele aqui, fazendo favor. Não tem a ver com uma função que você vai exercer. Tem a ver com quem você está se tornando. Por isso, meu irmão, hoje, o carro-chefe da nossa igreja são os grupos de conexão. Para você sentar e ter um relacionamento. Para você construir. Eu já estou perdendo a conta de testemunhos de transformações que aconteceram nos grupos de conexão da nossa igreja. De curas que aconteceram na mesa. No lugar ali, onde a gente senta para compartilhar. Meus irmãos, a gente precisa entender que não é sobre uma oportunidade. Vou sair da igreja porque vou numa igreja que eu tenho oportunidade. Quantas pessoas eu já vi morrerem porque estavam procurando oportunidades. Quantas pessoas eu já vi se desviarem porque tudo que queriam era estar com o microfone na mão. Porque acharam que é sobre fazer. Acharam que é sobre uma função. Acharam que é sobre o status, a pose. O apóstolo dos milagres. O profeta que revela o que você comeu no almoço ontem. Meu irmão, não é isso. As pessoas têm que olhar para você e dizer: você se parece com Jesus. Porque o cristianismo, eu já falei isso aqui, não começa como religião não, irmão. Eles começam sendo chamados de pessoas do caminho. Aí depois as pessoas vão olhando para eles, vão falando assim: esses caras se parecem com o mestre deles, né? Eles se parecem com o Cristo que eles pregam. Eles são pequenos cristos. Eles são cristãos. Porque ser cristão não é seguir uma religião. Ser cristão é se tornar a imagem e semelhança de Jesus. Nós não estamos aqui, meu irmão, para exercer funções. Vai ter muito trabalho nessa igreja. Tem dia da amizade, tem ministério infantil, teatro, louvor, coral, tem mais o que? Já perdi as contas, jovens, adolescentes, tem evangelismo. A gente vai começar outros ministérios aí, que a galera da escola de liderança está bombando, criando ministério, está uma coisa linda. E a gente vai começar outras coisas e você vai sim dedicar o seu serviço ao Senhor, mas você nunca vai ser definido por isso. O seu valor nunca vai ser definido pelo seu serviço na igreja. O seu valor é definido por aquele que te criou. E só quem te criou pode dizer o quanto você vale.
Não é escolha sua dizer, eu acho que eu sou isso, eu acho que eu sou aquilo, eu acho que eu gosto disso, eu acho que... Não é escolha sua. Só quem te criou pode definir quem você está se tornando. Só quem te criou pode definir o seu valor. Então, meu irmão, não tem a ver se o pastor reconhece ou não o seu talento, não tem a ver se a liderança viu ou não algo em você, tem a ver quando Deus olha do céu, Ele olha para você e diz, fala a linguagem do reino, está se tornando a minha imagem e semelhança, está sendo transformado de fé em fé e de glória em glória. Você é mais importante que a sua função. Você não é um mero exercedor de funções. Uma vez tentaram reduzir Jesus a um mero fazedor de coisas. Jesus, faz milagre aí. Multiplica pão e peixe para nós que a gente está com fome. Aí Jesus falou assim, vocês estão crendo que vocês viram fazer milagre? Deixa eu te falar quem eu sou. Eu sou o pão da vida. Eu sou a água da vida. Porque não tem a ver com o que Jesus faz, tem a ver com quem Ele é. E uma geração que segue Jesus por aquilo que faz é uma geração que se perde naquilo que quer fazer para Jesus e que não foi chamado para fazer. Quando Jesus pergunta para os discípulos, quem vocês dizem que eu sou? Os discípulos dizem, tu és o Cristo, Pedro diz. E Jesus diz, tu és Pedro. E ele entende o momento, agora chegou a hora de eu edificar a minha igreja. Porque a igreja não é edificada no talento de poucos. A igreja é edificada no esforço de muitos. Então ele diz para Pedro assim, tu és Pedro. E sobre essa pedra, que pedra? A revelação de quem Cristo é. A igreja não está fundamentada naquilo que Cristo pode fazer. A igreja está fundamentada em quem Ele é. E a sua vida com Deus não está fundamentada no que você pode fazer. A sua vida com Deus está fundamentada em quem você é. Por isso que quando Jesus aponta o propósito de Simão, Ele muda a identidade para Pedro. Ele diz, você é Simão, mas eu te chamo de Pedro. Por quê? Porque eu estou te apontando para o seu propósito. Você é Abrão, mas eu vou te chamar de Abraão. Por quê? Eu estou te apontando para o seu propósito. Mas você não pode seguir o seu propósito sem antes Deus mudar a sua identidade. Se Deus te der uma nova identidade, mas você viver a vida velha que você vivia lá fora, você não vai viver o seu propósito. Você é Pedro. Mas eu quero continuar sendo Simão. Deixa eu continuar sendo Simão. Vou voltar a pescar. Quero voltar a ser Simão. Você é Pedro. Aí quando Jesus encontra com Pedro, ele diz, Pedro, você me ama? Não é Simão. Simão já foi, meu filho. Você já foi pescador, você não é mais. Você já foi Simão, aquele que ouve. Você não ouve mais, agora você está vivendo comigo aqui. Agora você é pedra de edificação. Já foi essa fase do pescador, do homem que ouve. Agora você é Pedro, você é pedra de edificação. Você é pedra. E aí lá em Atos 2, Pedro, não Simão, é quem se levanta para pregar. E 3.000 almas se convertem. Entenda que uma transformação de identidade vai te levar a lugares que apenas exercer uma função não vão te levar. Às vezes você pensa que é só sobre o fazer, mas não. Evangelho é sobre ser. Amém? Vamos orar? Se coloque de pé.